O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez no nosso curso para dialogador de reunião mediúnica. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Confira. Meus queridos amigos, hoje nós vamos trazer uma aula teórica para você, a aula de número 44. Como você sabe, trazemos sempre alternadas uma aula prática e uma aula teórica. Então, hoje, na nossa aula de número 44, vamos estudar como dialogar com espíritos que falam em outro idioma. Então, como dialogar com espíritos falando em outro idioma. Só que antes de nós trazermos aqui para você exatamente como nós podemos fazer numa reunião mediúnica nessa condição, é importante nós explicarmos para você um pouquinho acerca desse fenômeno, exatamente porque isso vai também permitir a você melhor dialogar e compreender as orientações que nós vamos fornecer no que concerne ao modo de diálogo. Então, é exatamente isso que nós trazemos nesse primeiro momento. Antes de orientarmos acerca do diálogo, é importante entendermos um pouco acerca deste fenômeno. Quando o médium fala ou escreve em idioma estrangeiro, que ele é desconhecido na atual existência, dá-se o nome de mediunidade poliglota ou xenoglossia, que xenoglossia vem do grego xenon, que significa estrangeiro, e glossa, língua. Então, uma língua estrangeira, sendo algo realmente raro. Poucos médiuns vêm com a habilidade de mediunidade poliglota ou de xenoglossia. Aqui nós já colocamos quando o médium fala ou escreve, porque, na verdade, essa mediunidade ela pode se mostrar presente através da fala, realmente da psicofonia. Então, o médium começa a trazer uma mensagem num idioma que ele desconhece, como também pode ser através da escrita. O médium, para que ele possa transmitir mensagens em outros idiomas, normalmente ele teve um contato prévio com esse idioma, que pode ter ocorrido em reencarnações anteriores ou no plano espiritual,
que nós colocamos ali na erraticidade, que é exatamente no intervalo entre uma reencarnação e outra. Contudo, não se pode fazer disso uma regra, informando os espíritos poderem vencer momentaneamente certa resistência material. Então vamos explicar. Via de regra, no caso da mediunidade poliglota, para que o médium hoje possa falar no idioma que ele desconhece na atual existência, normalmente, via de regra, ele já teve contato com esse idioma ou em reencarnações passadas ou na erraticidade. Ali no plano espiritual, no intervalo entre as reencarnações, ele teve contato, ele aprendeu esse idioma. Então, percebam que o idioma, nesse caso, ele está gravado na memória perispiritual do médium. Então, na atual existência, ele não estudou aquele idioma, mas o idioma está na sua memória perispiritual. E o espírito, lembrem que nós já estudamos isso em vários momentos, não só no curso de dialogador, mas em outros conteúdos da doutrina espírita, em outros estudos, principalmente no livro dos médiuns, o espírito, para que ele possa se comunicar, ele precisa encontrar dentro do conteúdo do médium as informações que ele necessita. Então, ele vai buscar no vocabulário do médium, no conhecimento dele, da história dele, da memória perispiritual dele. Então, se aqueles recursos não fizerem parte do médium, ele tem mais dificuldades para trazer a sua mensagem. Não significa dizer que não seja possível, mas é mais difícil. Porque como ele não tem, por exemplo, aquele idioma, aquele vocabulário, aquela letra, ele vai precisar fazer um processo de desenho. Ele precisa, por exemplo, no caso de uma mensagem escrita, ele não tem aquele recurso, então ele vai precisar realmente de um trabalho muito maior para vencer essa resistência material. Que resistência material é essa? O desconhecimento prévio do médium em relação àquele idioma. Isso pode acontecer, ele pode fazê-lo, pode, mas dificulta ainda mais para o espírito, tornando, portanto, ainda mais rara a mediunidade poliglota, porque o espírito, ele vai avaliar por que e para que eu vou ter todo um trabalho para trazer uma mensagem em outro idioma, se eu posso fazê-lo no próprio idioma do médium. E nós vamos ver como isso se dá. Então, percebam que isso acontece, mas é mais difícil. Os fenômenos de xenoglossia podem ser verificados em vários tipos de mediunidade: na psicofonia, através da verbalização da fala, na audiência, ou seja, nós podemos também ouvir em outros idiomas, na psicografia, na voz direta e na escrita direta. Lembrando que a voz direta é quando nós ouvimos no ambiente, não através do médium, mas nós ouvimos no ambiente vozes, manifestações sendo trazidas, e essas manifestações, essas vozes, podem ser em outro idioma. Na escrita direta, são frases, mensagens que aparecem num pedaço de papel, na parede, em algum lugar, sem que ninguém do plano físico tenha servido de intermediário para aquela escrita. A escrita simplesmente ali surge. Isso é escrita direta. Então, também nessas situações, essa escrita ou essa voz direta pode ser trazida num idioma diferente do ambiente onde está sendo trazida. Considera-se uma das mais importantes comprovações da existência e da presença de inteligências espirituais, completamente externas ao médium. A linguagem universal dos espíritos é o pensamento, sendo compreendida por todos, mesmo entre encarnados, como nos casos de telepatia. Percebam, portanto, que por que nós colocamos aqui que é uma das mais importantes comprovações da existência de outras inteligências? Porque o médium, conquanto via de regra ele tem esse conhecimento no seu corpo perispiritual, na atual existência ele não veio com esse conhecimento na sua consciência. Está lá,
gravado na sua inconsciência, mas na atual existência, com o esquecimento do passado, ele não lembra daquele idioma. Então, na atual existência, ele não tem esse conhecimento. E se ele não estudou, como é que ele pode verbalizar? Então, se ele o faz, é porque, na verdade, ele está ali sob a influência de uma inteligência diferente, de uma outra inteligência que, por intermédio dele, se comunica. E nós podemos, então, identificar isso em médiuns como Chico Xavier, em médiuns como Divaldo Pereira Franco, que eles trazem determinadas comunicações e trouxeram determinadas comunicações psicofônicas ou psicografadas em idiomas diferentes. Nessa segunda parte do segundo parágrafo, nós já estamos começando a compreender como nós iremos dialogar com o espírito que fale um outro idioma, exatamente pela linguagem do pensamento. A linguagem universal dos espíritos é o pensamento, e o pensamento ele não tem idioma. O pensamento ele é universal e ele é neutro. Eu não penso num idioma português, eu penso uma ideia. E aquela ideia ela é captada pelo pensamento por uma outra pessoa, numa comunicação telepática. Então, as pessoas, elas se comunicam através da telepatia, através de ideias, de imagens, não de idiomas. Então, quando utiliza-se o pensamento, morre, inexiste a necessidade do idioma verbalizado. Por isso que, quando nós já estamos aqui tentando devagarinho nos encaminhando para as explicações, nós vamos tentar, no caso da comunicação com espíritos que falam outro idioma, nós vamos tentar exatamente, no primeiro momento, a linguagem universal, que é o pensamento. E eu vou explicar como é que nós vamos fazer isso, mas nós vamos exatamente, primeiro, tentar a comunicação via pensamento, pensamento a pensamento. Porque não importa o idioma do médium, não importa o idioma do dialogador, não importa o idioma do espírito, a comunicação se faz presente. Se, em não sendo possível a comunicação via pensamento, nós vamos ter outros recursos para que a comunicação se dê. Então, vamos caminhar. O espírito, quando se comunica com o médium, o faz pelo pensamento e não por uma linguagem articulada em determinado idioma. Em havendo necessidade de se manifestar pela fala, o espírito utiliza a linguagem do médium, o seu vocabulário e, naturalmente, o seu idioma. Todavia, há situações excepcionais onde o espírito entende ser viável comunicar-se em outra língua, quando se dá a mediunidade poliglota. Nós já não dissemos que a comunicação do médium para com o espírito é essencialmente captação de pensamento? Quando se fecha o circuito mediúnico, exatamente a última fase desse circuito mediúnico que precisa se fechar é quando se dá a comunicação pensamento a pensamento. A primeira fase desse circuito mediúnico é quando o médium capta exatamente as sensações físicas do espírito. No segundo momento, as sensações emocionais, as emoções, os sentimentos do espírito comunicante. E, por fim, a captação do pensamento, mente a mente. Então, percebam que aí já é uma comunicação pelo pensamento. Só que, como o médium vai se comunicar, o espírito, quer dizer, como o médium vai permitir que, através dele, o espírito se comunique, o médium vai verbalizar aquela comunicação. E o que acontece? Na comunicação, o espírito, via de regra, principalmente se ele entende como se dá o processo, e abrindo um parênteses aqui, muitos dos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, eles são instruídos pela equipe espiritual em como utilizar o equipamento mediúnico. Eles muitas vezes chegam leigos, mas a equipe espiritual orienta os espíritos para que eles saibam como realizar o processo de intercâmbio. Então, eles buscam os recursos que eles precisam dentro da memória, dentro do cérebro, dentro do conhecimento do médium, e ali, com aquele conhecimento, ele utiliza
aqueles recursos e se comunica no idioma do próprio médium. Porque, num primeiro momento, a comunicação é pensamento a pensamento. Em situações excepcionais ou quando o espírito não consegue fazer isso, pelas suas condições, pelas suas limitações, cada caso é um caso, ele pode vir a querer se comunicar em outro idioma, por querer, porque ele quer, embora ele até saiba se comunicar no idioma do médium, mas ele quer, por razões várias, se comunicar no outro idioma, ou porque ele também não consiga, não saiba como fazer, tenha dificuldade para fazer esse processo, e aí ele quer realmente verbalizar e falar no seu idioma. Então, nós estamos vendo que tem situações e situações. Os espíritos elucidam não estarem todos os médiuns aptos a este tipo de comunicação, comunicação no outro idioma. É uma situação mais rara. Então, a grande maioria dos médiuns não apresentam essa habilidade. Em regra, é mais fácil utilizar o próprio idioma do médium, havendo menos empecilhos materiais a serem superados. Porque no caso da mediunidade poliglota, reforçamos que normalmente o médium precisa já ter tido conhecimento prévio daquele idioma. Mas o fato de ter tido esse conhecimento prévio não o habilita pura e simplesmente para a mediunidade poliglota. Isso é uma habilidade a mais, é um tipo de mediunidade mais rara, que nem todos apresentam. A manifestação dos espíritos em um outro idioma dificilmente apresenta utilidade de ordem prática quando observada nas reuniões mediúnicas, pois um dos aspectos mais importantes das comunicações é o aprendizado que traz para os encarnados e os desencarnados. Considerando limitar a comunicação em língua estrangeira, o aprendizado dos demais não é muito usual. Então, quando chega um espírito falando um outro idioma e vamos supor que o médium não seja um médium poliglota, mas ele sabe, ele tem o conhecimento daquele idioma, ele poderia traduzir o pensamento do espírito num idioma diferente, no idioma do espírito. Isso teria alguma validade? Pode ser que eu tivesse um médium que falasse aquele idioma e um dialogador que falasse aquele idioma, mas o restante da equipe não. Qual é a utilidade? Praticamente muito restrita, porque no caso da equipe encarnada, só o dialogador e o médium realmente iriam compreender aquele diálogo. E o restante da equipe? E o aprendizado que o restante da equipe precisa ter? Lembremos que nós não estamos numa reunião mediúnica única e exclusivamente para orientar, instruir e acolher os desencarnados, mas nós ali somos também necessitados e aprendizes. E cada diálogo que nós ouvimos é um aprendizado para o nosso espírito. Se eu escuto um diálogo em outro idioma e nada capto, aquele aprendizado deixou de existir. Portanto, mesmo que o médium tenha mediunidade poliglota, ou mesmo que ele não tenha, que ele tenha o conhecimento daquele idioma e ele possa falar naquele idioma, o ideal é que ele fale no idioma da equipe, exatamente para que o aprendizado se dê. É exatamente isso que nós estamos falando. Agora, há situações onde uma mediúnica, onde uma mediunidade poliglota, ela pode ser útil? Há. Numa reunião mediúnica, praticamente é zero. Talvez única e exclusivamente para demonstrar ali a presença de uma outra inteligência. Mas numa reunião mediúnica, no meio de uma equipe que já tem esse conhecimento, não tem essa necessidade. Agora, num evento espírita, muitas vezes num congresso, quando exatamente os casos, por exemplo, que existem, quando o Divaldo, em determinados congressos, ali ele se manifestou, muitas vezes um Leon Denis, algum outro espírito se manifesta no outro idioma, umas vezes tem todo um contexto que possa vir ali a justificar a mediunidade poliglota. Mas na reunião mediúnica, via de regra, não tem. Por isso que nós não devemos realmente utilizar essa mediunidade. Precisamos buscar outros recursos para que a comunicação possa ser feita no português, que é o nosso caso.
e assim todos possam aprender. As ideias do espírito comunicante chegam à mente do médium sob a forma de imagens, as quais são captadas e decifradas pela mente do médium, passando a transmiti-las conforme o seu entendimento, pela escrita ou pela fala. Eu não falei que o primeiro recurso na reunião mediúnica que nós vamos utilizar é exatamente a comunicação pelo pensamento? Se essa não der certo, é que nós vamos buscar outros recursos. Então, o que acontece? Quando as pessoas pensam, a nossa mente transforma aquilo em imagens. Aquelas imagens, elas são captadas, então o espírito pensa, imagens são criadas na sua mente e o médium vai captar aquelas imagens. E pelas imagens que ele vai captar, ele consegue compreender o contexto da história, da problemática do espírito, e ele vai transmitir aquele conteúdo no idioma da equipe, no caso, o português. Então, o que acontece é isso que, via de regra, nós vamos tentar orientar a equipe a fazer. Quando o espírito se comunica, o médium não se comunica com o espírito pelo pensamento também? Um e outro está ali captando o pensamento. Então, o médium vai dizer para o espírito que ele não tem necessidade de verbalizar nada, que basta ele pensar o que ele quer. O médium vai dizer isso pelo pensamento. Vai dizer, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós aqui conseguimos compreender o seu pensamento. Não precisa verbalizar. Pense o que você quer, que eu vou captar o seu pensamento. E eu vou conseguir traduzir a sua ideia, o seu sentimento, as suas emoções. Então, como pelo pensamento não há barreira, o espírito pensa, o médium capta e o médium, então, escreve ou fala exatamente a ideia do espírito, sem que tenha havido ali a necessidade de uma interferência, de uma utilização do idioma específico do espírito comunicante. Então, esse é o caminho. Então, quando o médium, na reunião mediúnica, identifica um espírito que é de um outro país, de uma outra cultura, ele vai exatamente dizer, olha, pelo pensamento, ele vai dizer pelo pensamento, que basta o espírito pensar que ele é capaz de compreender. Sobre o tema, ensina Kardec. O espírito, sem dúvida, compreende todas as línguas, pois as línguas são a expressão do pensamento, e o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para transmitir esse pensamento, ele precisa de um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para a transmissão de uma língua desconhecida, a flexibilidade que possuem para uma língua que lhes é familiar. Então, essa observação está lá no Livro dos Médiuns. Mesmo no caso de uma mediunidade poliglota, que aquele idioma está ali dentro da memória perispiritual do médium, de qualquer maneira está na memória inconsciente, não na memória consciente. Então, de qualquer maneira, há sempre mais resistência a ser vencida. Mas existe? Sim, existe. Mas o que Kardec está nos mostrando é exatamente isso, que é muito mais difícil, então, você utilizar-se de um outro idioma, quando você não acha ali, normalmente, no conhecimento consciente do médium, aquelas informações, aquele idioma, aquele vocabulário. Claro que é mais difícil. Existem manifestações que não podem ser consideradas como mediunidade poliglota, pois são repetições de palavras sem sentido, sem qualquer relação com a temática abordada, ou ainda balbúcios imitando sons de um idioma estrangeiro, mas completamente ininteligíveis. Tais ocorrências, conhecidas como glossolalia, são observadas geralmente em processos obsessivos graves. Interessante essa observação,
que isso acontece, e aí algumas pessoas inexperientes ou que não têm esse aprofundamento, acreditam que aquilo ali é um caso de mediunidade poliglota. Não. Balbúcios, realmente, repetições de palavras sem sentido ou que são completamente ininteligíveis, isso não é um caso de poliglota, mediunidade poliglota ou de xenoglossia, mas de glossolalia, que é exatamente essas repetição de palavras sem sentido. Então, isso em processos obsessivos acontece muito. Então, o médium ou a pessoa que está obsediada começa a falar sons que ninguém consegue entender. Por mais que você pergunte, você não consegue compreender o que ali está sendo dito. Então, não pensemos ou identifiquemos que todo e qualquer som, toda e qualquer palavra que é emitida que nós não entendemos é um caso de xenoglossia. Não é bem assim. Há ainda situações raras de psicografia em língua estrangeira, ou seja, xenoglossia e invertida, quando é escrita de trás para frente, necessitando de um espelho para que possa ser lida e compreendida, sendo chamada de mediunidade especular. Então, nessa foto que nós trazemos aqui, vemos uma mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que foi escrita no idioma, realmente no inglês, um idioma diferente do português, e ainda foi escrita, essa primeira figura aqui do lado esquerdo, é exatamente a mensagem original. Vocês percebem que a mensagem ela está invertida. E aí, para que ela possa ser lida, tem que se colocar no espelho, para que se possa ver a mensagem realmente certa, correta, que é o caso da segunda foto. E está num outro idioma, num idioma diferente daquele do médium. Então, isso é um caso de mediunidade poliglota e especular, exatamente por haver essa necessidade. O caso de mediunidade poliglota já é rara, e o caso de mediunidade especular, mais ainda. E aqui nós então estamos identificando essa dupla faculdade mediúnica. Caso o medianeiro não ofereça condições para que o espírito se expresse no idioma estrangeiro, ou seja, caso o médium não tenha faculdade de mediunidade poliglota ou de xenoglossia, o dialogador poderá pedir ao comunicante que transmita apenas o seu pensamento ao médium, de modo que esse possa repassá-lo com as palavras do seu idioma. Aquilo que eu havia dito a vocês. Ele pensa, o médium capta o pensamento, capta as imagens, capta as ideias, traduz e repassa no seu próprio idioma. Ato contínuo solicita ao médium, o dialogador, que tente captar tão somente o pensamento do espírito. Percebam aqui que há uma orientação tanto para o médium quanto para o espírito. Para o espírito, o próprio médium pode fazê-lo, dizendo, não precisa verbalizar, eu vou captar o seu pensamento, como o dialogador também pode fazer, nesse sentido, orientando o espírito para que ele só também mentalize a sua ideia, e aí ele vai realmente fazê-lo, e com isso a comunicação vai poder acontecer. Por fim, é importante buscar o auxílio da espiritualidade para a resolução do problema, em outras situações onde essa captação pensamento a pensamento não consiga se dar. E aí existem, nós trazemos aqui dois outros recursos bem interessantes que podem ser utilizados. Um aparelho tradutor. Assim como nós temos já os aparelhos próprios de telefone, onde você fala no idioma, você clica um botão e aquela tradução, ela já é feita no idioma da outra pessoa, a nível espiritual também existe. De modo que, nesse aparelho tradutor, quando o espírito fala, ele pode falar no seu idioma, mas o médium já escuta no seu próprio idioma, porque o aparelho tradutor, ele é simultâneo. Então, à medida que ele fala, o médium já escuta no idioma, no seu próprio idioma, e já traduz. Quando o dialogador fala, da mesma forma,
o aparelho tradutor está sendo utilizado e o espírito já escuta no seu idioma de origem. Então, nesse caso, é uma tradução simultânea e não por intermédio de uma comunicação via telepática, mas por intermédio realmente do aparelho tradutor. E mesmo que raciocinem comigo, o médium capta o pensamento do espírito e ele fala em português. O dialogador vai falar em português. O espírito, sem um aparelho tradutor, ele vai, então, nesse momento, ouvir em português. Como eu falo para o médium capta, entende o raciocínio, pensa, e o espírito também capta o pensamento, o espírito consegue entender o que o dialogador fala, mesmo em português, porque passa primeiro pela mente do médium, e o médium já fez a tradução. Mas pode ser que, na prática, alguma dificuldade isso possa trazer, nem sempre isso acontece de forma tão simples. Então, a espiritualidade já resolve o problema com o aparelho tradutor, de modo que o espírito consiga entender o que o dialogador fala, o que o médium fala e vice-versa. Ou ainda tem o caso de haver ali um espírito intérprete. Não existem os intérpretes no mundo material, no mundo espiritual também. Pode haver ali a presença de um espírito intérprete que possa repassar a informação para o espírito, a informação que está sendo trazida pelo médium ou pelo dialogador, e vice-versa. Então, o médium vai captar no seu idioma através do espírito intérprete e o espírito comunicante também vai entender no seu idioma através do espírito intérprete. Mas percebam que sempre a primeira utilização será realmente a comunicação, pensamento a pensamento. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos terminando a nossa aula de hoje. Uma aula muito interessante, espero que você tenha gostado, que você tenha achado útil. Deixamos aqui para você o nosso muito obrigada, as nossas redes sociais, como você já conhece, nosso canal no YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, o site da nossa Casa de Jesus. Nossos e-mails, para dúvidas doutrinárias, o outro e-mail para outros assuntos e ainda o nosso WhatsApp e Telegram. Meus queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um grande beijo. Já ia esquecendo, se você gostou da nossa aula, se você gostou do nosso curso, compartilhe o nosso link. Se você eventualmente ficou com alguma dúvida, pode escrever, pode deixar nos comentários que nós vamos responder para você com muito carinho. Meus amores, agora sim, mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.